Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Um programa que quer levar informação para que você seja um bom cidadão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muita gente. Marco Civil da Internet. O que significa isso? Conosco está aqui o Dr. Alexandre Ateniense, especialista em Direito Digital, que vai nos explicar a respeito deste assunto. É um enorme prazer recebê-lo aqui, doutor Alexandre. Prazer é todo meu aceitar seu convite. Pois é, doutor Alexandre. Direito eletrônico, direito digital é a mesma coisa? É a mesma coisa. São, talvez, formas análogas de se definir o estudo das consequências jurídicas a partir dos fatos, dos conflitos que surgem no mundo digital. Qual vai prevalecer? Já há uma predominância, direito digital ou direito eletrônico? É interessante essa pergunta, Célia. Eu fiz outro dia uma pesquisa pelo Google e verifiquei que as pessoas buscam mais informação pelo direito digital. A partir daí, então, é que eu adotei especialista em direito digital. Para poder facilitar, inclusive, a indexação perante a ferramenta de busca do Google. Ah. Mas tem pessoas que chamam de direito digital, direito eletrônico, direito tecnologia da informação, direito informática, já é uma terminologia um pouco mais já defasada. Defasada. Bom, então vamos lá. Normalmente a pessoa imagina que aquilo que trafega pela internet está no mundo virtual, que não tem tantos efeitos concretos. O que o senhor diria sobre isso? É uma premissa falsa, porque essa ideia de que a internet é um mundo à parte e que não tem legislação suficiente ou aplicável, ou efetivamente aplicável, ela não deve prosperar. Nós que atuamos na área, nosso esforço é sempre tentar contextualizar o fato que nasce no mundo digital dentro da legislação existente, mesmo que essa legislação tenha sido escrita anos antes da internet chegar nos lares brasileiros em 1996. Isso significa dizer que existem sim correntes doutrinárias que chamados os ciberlibertários, que acham que a internet é um mundo à parte, que as regras e a forma de viver, de se expressar é completamente livre, mas nessa linha eu não me filio. Eu acho que nós temos sim que contextualizar, porque no meu ponto de vista, o mundo digital ele é a extensão do mundo presencial. Todos os fatos que acontecem no mundo presencial, de alguma forma, se expressam no mundo digital, de uma maneira diferente. Mas isso não significa dizer que a nossa legislação tenha que ser aplicada também a qualquer ato que se sucede, a qualquer manifestação de vontade. Existe uma situação diferente em relação ao mundo digital. É o conflito maior, central que existe hoje no mundo, que é a disputa entre o Estado, que está cada vez mais incapacitado de exercer a sua soberania no mundo digital, ou seja, fazer exercer as leis perante a população geograficamente distribuída, em detrimento do poder das grandes empresas que dominam a arquitetura da internet, ou seja, a infraestrutura da internet. Então, o grande debate mundial é esse. De um lado, as empresas querendo prevalecer o seu interesse econômico, por óbvios motivos, porque querem lucrar com a prestação de serviços na internet, e por outro lado, o Estado, que está se sentindo cada vez mais com o seu poder mitigado, reduzido, em relação ao exercício da soberania. Daí a necessidade de tentar reequilibrar essas forças, razão pela qual nós conseguimos a aprovação do Marco Civil da Internet, onde o Estado brasileiro quer resgatar esse poder. E podemos entender, então, que o Marco Civil seria assim, o equivalente a uma constituição dos direitos, deveres e obrigações da sociedade perante a internet. Da sociedade daquelas empresas também que criam essas ferramentas, Exatamente, não é isso? Exatamente. Garantias, direitos da sociedade, do cidadão e deveres dessas empresas, que até então trafegavam numa zona de conforto. E vou dizer, com toda sinceridade, eu achei que o Marco Civil poderia ser ainda mais protetivo ao cidadão, à sociedade. Eu não fiquei de todo satisfeito, mas
a gente sabe como é que funciona a guerra do lobby dos interesses em Brasília. É verdade. E acaba que nem sempre, prevalece. num encontro de forças, acaba prevalecendo o interesse do cidadão. Eu acho que eu consigo apontar alguns exemplos bem claros de medidas, sobretudo emendas que foram apresentadas na reta final no Senado Federal e que foram sumariamente rejeitadas. Imagine, Célia, que o projeto do Marco Civil transitou em menos de um mês no Senado Federal. Nós temos registro de que foi aprovado em determinadas comissões, salvo engano, Comissão de Constituição e Justiça no Senado, com menos de 5 minutos da sessão aberta. Todo o texto foi trabalhado, foi conduzido na Câmara dos Deputados e foi pautado de acordo com o interesse da presidenta Dilma de estar no dia 23 de abril numa conferência internacional em São Paulo, no qual inclusive participei, sobre governança da internet, para que ela pudesse assinar a lei. Ou seja, quando há interesse, há rapidez. Quando não há interesse, não há rapidez. Infelizmente, no nosso país, a pauta da aprovação de projetos de lei é feita por assuntos midiáticos. Apenas isso. Você vê que no ano passado, retrasado, nós tivemos a aprovação da lei de crimes cibernéticos, que alguns batizaram de Carolina Dickmann, que só andou depois que teve aquele escândalo da atriz Global. Eram 13 anos arrastando. Que coisa. Então... Mas eu acho que isso é importante que a população tome conhecimento disso, porque ela sabe que também, que se ela se mobilizar com base em algo que ela tem interesse que seja aprovado, ela pode exercer pressão para isso, não é? E deve. deve. Ainda digo que o meio digital é um excelente ambiente para que ele possa exercer esse poder. Eu acho que nós precisamos conclamar a sociedade brasileira para que ela amadureça e possa extrair da mídia digital, né, da internet, vamos dizer assim, algo de bom que ela tem para oferecer no tocante à formação do engajamento político, no tocante ao engajamento à defesa de uma causa. O norte-americano, por exemplo, ele é muito mais amadurecido do que o brasileiro para poder saber explorar esse lado positivo que a rede possui. Oferece. E nós aqui, com toda sinceridade, gostamos de internet mais para poder ver a vida alheia, ver uma paródia, uma piadinha, ofender. Não chegamos ainda nesse nível de maturidade, mas eu acredito muito, sobretudo depois daquelas manifestações que não aconteceram no ano passado, nas Copas das Confederações, onde várias convocações surgiram através da internet, que o brasileiro, aos poucos, vai amadurecendo e vai sabendo exercer a sua cidadania. E utilizar as redes sociais para essa finalidade também. Eu acredito que essas manifestações, que foram muito positivas, e como o senhor bem disse, muitas delas foram convocadas pelas redes sociais, depois foram contaminadas por, não sabemos o motivo, mas por grupos violentos que tentaram macular, não é, essas manifestações cívicas. Talvez até desvirtuar o próprio objetivo, e as pessoas têm que ter consciência disso, porque foram manifestações positivas, mas eu acho que é uma semente, um embrião para o exercício dessa cidadania qualificada, imbuída em boas informações, né? E feitas, acima de tudo, com objetivo construtivo. Sem dúvida. Isso, o mundo digital tem muito a contribuir, porque uma mentira na internet dura muito pouco. Porque essa informação é checada por milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, e também acho que uma premissa falsa que as pessoas têm em relação à mídia digital é que a internet propicia o anonimato. Isso não é verdade. Isso é importante. Então, que as pessoas agora, inclusive, com o Marco Civil, foi aprovada uma regulamentação que obriga os provedores, tanto de acesso quanto de aplicativo, a fazerem a guarda dos registros eletrônicos. E isso é uma informação extremamente relevante no processo investigatório, para poder buscar a identificação de autoria. Antigamente, quando acontecia algum tipo de incidente na internet, e uma vez procurado por um cliente, alguma coisa, e chegava, a primeira medida era buscar junto ao provedor dados, que a gente chama do IP, né, Internet Protocol, que são dados de localização geográfica, de onde é que partiu o acesso ou a publicação de algum conteúdo ilícito. O provedor não era obrigado por lei a fazer essa preservação. Agora, pelo Marco Civil, passa a ser. Ou seja, não tem anonimato na internet. Não tem. Eu não vou dizer que 100%, mas de 10 casos que eu enfrento,
7 eu consigo fazer identificação de autoria. Eu acho que é uma margem muito boa e acima da média do que normalmente a sociedade imagina. E agora, a regra básica é a seguinte: preserve imediatamente a prova e haja rápido. Quanto mais rápido for o enfrentamento jurídico de um problema que acontece na internet, maior será a chance de resolvê-lo quanto antes, sobretudo com a identificação de autoria. É importante. Mas, em síntese, qual que é a importância fundamental de nós termos essa Constituição do mundo virtual, né? Esse marco civil da internet? Bom, eu diria que a grande contribuição do Marco Civil é fazer com que, a partir de uma norma, nós tenhamos a definição de princípios, de direitos, de obrigações, de deveres, o que antes, não regulamentado, ficávamos muito à mercê da interpretação de cada magistrado diante do caso concreto. Então, isso nos dava uma insegurança jurídica muito grande, porque se trata de um assunto novo, um assunto que os próprios magistrados não tiveram oportunidade de conviver à época da faculdade. É verdade. Né? Nós estamos, como eu disse, a internet chegou aos lares brasileiros em 96, mas os conflitos começaram a surgir depois da virada do século. Então, nós estamos falando de 14 anos atrás. Um magistrado hoje tem no mínimo 40 anos, então, em regra, né? Então, ele não teve uma formação acadêmica nesse sentido. É verdade. Então, isso saía decisões assim completamente antagônicas e gerava uma insegurança jurídica. Sobretudo isso. E agora, com essa regulamentação, vai fixar uma tendência, vai fixar obrigações, direitos, e o brasileiro, de modo geral, vai poder fazer uso da internet no seu dia a dia, para a compra de produtos, prestação de serviços, de uma maneira mais segura e se expor menos a riscos que cada vez mais têm aumentado. Quanto tempo esse projeto demorou na Câmara dos Deputados para ser aprovado? Ele demorou cerca de mais ou menos 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Bom. Começou de uma iniciativa pública, mas, ao meu ver, manipulada. Surgiu a ideia de um anteprojeto a partir de um site que foi divulgado junto ao site do Ministério da Justiça. Vários segmentos da cidade contribuíram. Eu sou coordenador de um curso de pós-graduação de Direito e Tecnologia da Informação em São Paulo. Junto com os meus alunos, com os professores, nós contribuímos. Só que, em determinado momento, na hora que fechou esse site, ninguém sabia qual era o critério de colaboração, de aproveitamento daquelas ideias. Simplesmente depois surgiu um texto, sabe-se lá da autoria de quem, de que interesse, de que grupo, e todas aquelas contribuições simplesmente desapareceram. Bom, vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque é uma informação muito interessante. Fique conosco.